Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde nessa semana, nessa temporada, falando dos 7 pecados capitais. Então, se você não ouviu o programa de ontem, que nós começamos com o primeiro pecado, segundo uma listinha de São Tomás de Aquino, vaidade, porque tudo é vaidade. Você conhece alguém vaidoso? Vai lá no Canção Nova Play, puxa e manda assim, como quem não quer nada. Olha que interessante esse programa. Sem querer querendo. Sem querer querendo. Mas não esquece que quando nós estamos mandando para alguém, você tem um dedo apontado e tem 3 para você. Sempre. E um para Deus ali falando assim, não faça isso. Exatamente. Não temos que julgar, mas se a gente conhece alguém, não custa dar uma ajudazinha e um ligeiro toque, um empurrãozinho, Um empurrãozinho. Porque é uma época do ano que nós estamos sempre querendo revisar o que aconteceu, planos para mudar, A gente parece que muda a folhinha e vai mudar uma atitude. Então, vamos conversar um pouquinho e ver onde é que você acha que está sendo hoje o seu calcanhar de Aquiles, Que é o ponto nevrálgico do seu crescimento espiritual. Bom, vaidade ontem, ganância e agora? Hoje. Ganância. Ganância. Vamos lá. É o segundo pecado capital. A ganância, ela é caracterizada pela falta e não pelo excesso. A gente pensa que o ganancioso é aquele que quer tudo. De fato, esse é o comportamento, é a ponta do iceberg. É aquele que quer para ele, só para ele, tirando dos outros e acumulando bens e riquezas e experiências, e não importa o que o outro pensa ou sente, ele quer. Mas aquilo que parece ser excesso, interiormente é a falta. Interessante. É aquele que tem falta que precisa do todo e que precisa de tudo. Em que momento nessa vida do ganancioso ficou gravado nele, na alma dele, a necessidade de se sentir mais seguro tendo tudo porque um dia faltou? Então, o ganancioso, ele é uma criança ferida. O ganancioso, ele é uma criança que não teve, ou que teve a experiência ou interpretação de não ter. E que entende que ao acumular coisas, acumula-se também segurança, felicidade, alegria. E a gente sabe que é muito mais feliz quem divide. Não. E a gente ainda fala assim, não é nem dividir, é compartilhar. A gente fala que o mundo divide, nós cristãos compartilhamos. E não só para o cristianismo, a gente acha que isso é uma virtude cristã, mas é uma virtude psicológica, porque quando a gente divide, você também cresce, e o seu crescimento me faz crescer também. Então é um pouco falta de lógica e de racionalidade só a gente crescer. Não é bom para o mundo só um país rico, não é bom para uma nação só uma rua com casas bonitas, para um bairro, não é bom para uma nação pouca gente com muito e muita gente com pouco. Então, quando todo mundo tem, todo mundo consegue dividir e compartilhar, todo mundo é feliz. E a ganância, ela vai na contramão disso. E é interessante, quando a gente pensa no ganancioso, ele não só quer tudo, como ele quer o que é do outro. Olha, ele não se satisfaz querendo aquilo tudo que eventualmente ele acha que não teve, Porque tem momentos que a gente interpreta tudo errado, Nós estamos sendo super bem educados pelos nossos pais e a gente acha que aquilo vai me fazer falta e a gente faz essa leitura. Perfeito. E aí vira essa criatura. Então, não é só aquilo que eu acho que está faltando para mim, é também aquilo que o outro tem que eu também quero. Perfeito. E a gente vai falar da inveja também. Pois é. E existe uma diferença básica, porque o invejoso ele quer destruir o que é do outro. O ganancioso quer para ele o que é do outro. E parece a mesma coisa, mas não é. E quando a gente falar de inveja, eu vou marcar bem a diferença dos dois. Mas olha que interessante. Quando eu quero o que é do outro, me falta também empatia. Porque eu tiro do outro para ter só para mim. Eu tiro do outro para concentrar em mim. E aí, aquilo que o outro pensa e sente,
as sensações que eu gero quando eu faço isso, pouco me importa. Então, o ganancioso também, ele tem um pezinho no egoísmo, ele tem um pezinho... Gente, os 7 pecados estão ali, né? Estão aí. É por isso que são 7 pecados capitais, que a partir deles, tantos outros pecados são produzidos. Padre Paulo Ricardo que fala, ó, esse é o pecado mãe, mas tem as filhas. E aí ele vai desdobrando, gente, é muito interessante. E mãe de muitas filhas. Nossa, né? nossa. E é claro que eu vou deixar a ideia do pecado para os teólogos, Sim. não é? E a ideia é a gente discutir questões psicológicas a respeito disso. Uhum. Então, a ganância, ela é muito difícil. E agora, o ganancioso não é feliz com isso, porque ele tem a sensação o tempo todo que nada que ele tem é suficiente. Que terrível isso. Ele é um insatisfeito, ele é um centralizador. Então, nós podemos observar isso naquelas pessoas que tudo centralizam nelas, não conseguem compartilhar Perfeito. o poder. Quer dizer, a gente vai estendendo isso para outras áreas. Ele fica escravo do desejo. O ganancioso é escravo dos seus desejos, porque a gente deseja aquilo que não tem. Se a gente já tem, já não é desejo. É claro. Só que o ganancioso não consegue amar o que tem. Por isso ele é escravo do desejo. E ele simplesmente vai dar ouvido ao desejo e vai buscar aquilo que não tem, mesmo que aquilo que ele não tem esteja em posse do outro. Então, por isso eu quero o que é do outro. Uhum. Isso a gente vê em todo momento na sociedade, na universidade, em casa, na igreja. Né? Na igreja, quando só eu posso brilhar, só eu posso fazer. E compartilhar é tão bonito. Né? E aí, basta você lembrar das pessoas que mais fizeram diferença na sua vida, são aquelas pessoas que dão oportunidade para as outras pessoas. Nossa, indiscutível. Né? Então, a ganância, ela também é uma ilusão, porque ao ter aquilo ao ser escravo do desejo, eu me torno escravo das coisas que eu desejo. Sou um insatisfeito, egoísta e tantas outras coisas. E frágeis emocionalmente. Sim, e onde que está o contraponto disso? Onde que eu poderia ver se eu tenho alguém na família ou um filho que está indo por essa vertente, o que trabalhar nele para procurar neutralizar isso? Primeiro a gente tem que se convencer de uma verdade. Você pode não concordar, como a gravidade. Se você não concorda com a gravidade não está nem aí para isso, porque ela funciona. Né? É uma lei. É uma lei. E existe uma lei também na vida. Dentre outras, a lei de causa e efeito é uma lei. Né? Quem planta batata, colhe batata. Você não vai plantar batata e colher cebola nunca na vida. Né? A não ser que haja um milagre. Existe uma lei que quem compartilha sempre ganha. É verdade. Se você não se convencer disso, você sempre vai ser escravo dos seus desejos e do que você deseja das coisas, sempre escravo das coisas. Quem compartilha sempre ganha. Então, isso é uma máxima para educar os filhos, isso é uma máxima para ser um bom cristão. Um cristão que não sabe compartilhar, não está no DNA do cristianismo isso. Não. Isso principalmente nas primeiras comunidades se via na palavra isso de maneira, assim, isso muito vivo e com aquele desejo que a gente gostaria até de estar vivendo em comunidade. Só que a gente sabe que não é sempre assim. E do ganancioso existe uma falha de percepção, porque ele entende exatamente o contrário. Eu perco quando eu compartilho. Exatamente. Então ele sempre está achando que está perdendo. E por isso ele é escravo. Que tal? Gente, o programa só está começando no sentido da nossa semana dos pecados capitais. Então, hoje, ganância, o professor Gustavo deu um show e amanhã que teremos luxúria. Meu Deus. Amanhã a gente conversa.